Então, sintetizando o que a gente aprendeu hoje, no nosso Resumex, nós aprendemos que quando a substância muda de estado físico, o calor em questão é o calor latente, que é igual a M vezes L, massa vezes o calor latente de mudança de fase. Quando a substância apenas muda de temperatura, em um aquecimento, a sua temperatura varia e conserva seu estado físico, o calor responsável é o calor sensível, já estudado anteriormente por nós, que é igual a M vezes C vezes delta θ. Massa, calor específico, vezes variação de temperatura, o que macete, ok? Na curva de aquecimento, é uma curva onde a ordenada é a temperatura, a abscissa é a quantidade de calor ganha. Nós temos retas crescentes, que vão representar a fase da substância, e patamares, retas paralelas ao eixo da curva do calor, onde a temperatura não vai mudar, ela é constante, onde vai representar a mudança de estado físico da substância. Então eu vou usar o que macete, que é igual a mc vezes delta θ, quando houver variação de temperatura. Quando houver mudança de fase, eu vou usar Q igual a M vezes L, quando houver mudança de fase. Tem uma maneira fácil de gravar o Q igual a M vezes L? Tem. Que mula, né? Você lembra quando você arruma uma questão, aí você se pune, né? Você fala que mula. Beleza? Vamos agora, utilizando nosso Resumex, resolver uma questão. Primeira questão diz o seguinte: temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus. Determine, que está apagado, mas é menos 10, determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus. Então, eu vou de menos 10, gelo, até água líquida a 20 graus Celsius. Trace a curva de aquecimento do processo. Dados: calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, para resolver esse tipo de questão, a gente vai partir do seguinte: inicialmente a amostra está a gelo a menos 10 graus. Então, eu vou escrever aqui, gelo, aqui temperatura, menos 10 graus Celsius. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar em água líquida a 20 graus. Então, eu vou escrever aqui, água, aqui temperatura, a 20 graus Celsius. O gelo passa direto para a água, quando você começa o aquecimento? Não. Para o gelo se transformar em água, existe no meio aí uma mudança de fase que ocorre a 0 graus Celsius. Então, eu vou representar esse esqueminha aqui. Bem, o gelo vai ser gelo até que temperatura? Bem, até a temperatura de 0 graus. Quando chega a 0 graus, o que ocorre com o gelo? O gelo se transforma em água. Água, aqui temperatura. Como houve mudança de fase, tá? A água vai ser a 0 graus. Daí, então, vai começar o aquecimento da água de 0 até 20 graus. Ok? O macete aqui é o seguinte: cada setinha dessa representa uma quantidade de calor. Então, vou colocar aqui, da canetinha, vou colocar aqui Q1, Q2 e Q3 que eu vou calcular. Então, primeiro, a gente vai fazer o cálculo de Q1. Para calcular o Q1, eu tenho que decidir se é calor sensível ou calor latente. Utilizando o nosso Resumex, eu vou usar calor sensível sempre que houver variação de temperatura e calor latente sempre que houver mudança de fase. Como aqui houve variação de temperatura de menos 10 a 0 e a fase permaneceu a mesma, então Q1 vai ser calor sensível, Q igual a M vezes C vezes delta θ. Quem vai ser a massa? Aqui, a massa vai ser 200 gramas, vezes C. C é o calor específico do gelo, e ele deu aqui, o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Está 0,5. Vezes a variação de temperatura. Vou abrir um parênteses aqui.
para a gente não se enrolar. Temperatura inicial e a temperatura final. Nós aprendemos que o ΔT é temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Ok? Final menos a inicial. 0 menos menos 10. Para essa etapa, a etapa 1. Ok? Então, a gente fazendo as contas aqui, nós temos 200 vezes meio, vai dar 100. 0 menos menos 10 vai dar 10. 100 vezes 10, nós temos aqui 1.000 calorias. Então, para o gelo, para as 200 gramas de gelo e de menos 10 a 0, eu forneci 1.000 calorias. Agora, vamos calcular quem é o nosso Q2. Primeiro, a gente tem que decidir se o Q2 vai ser sensível ou latente, correto? Latente, quando há mudança de fase. Sensível, quando há apenas variação de temperatura. Aqui, gelo, água. Opa, houve mudança de fase. Então, eu vou usar Q igual a M vezes L. Quem é a massa em questão? A massa é 200, vezes o calor latente. O calor latente de fusão foi dado, ó, calor latente de fusão, 80 calorias para cada grama. Então, vai ser 200 vezes 80, que vai dar 16.000 calorias. Então, nessa etapa, eu tive que fornecer 16.000 calorias. Na última etapa, Q3, a gente vai ter que decidir se o Q3 é sensível ou latente. Água 0 e água 20. Bem, não houve mudança de estado físico, só de temperatura. Então, a gente vai colocar aqui, ó, MC vezes ΔT, calor sensível, absorvido no processo. 200, que é a massa. Quem é o calor específico dessa substância? Água. A água tem calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vou botar 200 vezes 1, vezes a variação de temperatura da água, que é de 0 para 20, vai ser temperatura final, 20, menos a temperatura inicial, que é 0, inicial da etapa. Não é aquela lá não, tá? 200 vezes 1 vai dar 200, vezes 20 vai dar 4.000 calorias. Então, qual foi o calor total absorvido no processo aí? Nós temos 1.000 calorias na primeira etapa, mais 16.000 calorias na segunda etapa, mais 4.000 calorias na última etapa. Então, nós temos 21.000 calorias, ou modificando a notação, 21.000 quilocalorias. Ok? Então, para transformar 200 gramas de gelo de menos 10 em água 20, nós temos que fornecer 21.000 calorias ou 21 quilocalorias.